Olá, bem-vindos de volta para a nossa segunda palestra desta tarde. Agora, antes da palestra, eu quero avisá-los sobre o certificado. A emissão do certificado será de acordo com as horas de participação de cada usuário, que são contabilizadas no sistema. O nosso certificado estará disponível em até 7 dias úteis após o término do evento, ok? Então vamos em frente e agora nós vamos falar sobre saúde mental, o que não pode faltar na sua escola. Este tema será discutido, então, terá a mediação da Valquíria Castelo Branco Lins, consultora da César School, e terá como palestrantes Letícia Lyle, cofundadora da Camino Education e da Chloe, e Adriana Foss, diretora da Neuroconnect, mestre em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp. Sejam todas muito bem-vindas e agora, Valquíria, é com você. Boa tarde a todos e a todas presentes nesse painel. Agradecer o convite da Beth por estar aqui, e principalmente nesse tema tão importante que é a saúde mental e o comportamento socioemocional, e que a escola não pode faltar. Esse é um tema muito caro, que já vinha sendo discutido mesmo antes da pandemia, já há algumas décadas que a gente vem discutindo a importância do socioemocional na aprendizagem, mas é claro que com a pandemia, essa temática ela tem sido aguçada. Eu, em janeiro, li um artigo da Eliana Brum, que ela lá colocava a seguinte situação: depoimento de mães que os filhos com um ano de idade ainda não tinham visto outra criança. Crianças da pandemia que não tiveram nenhum contato com outra criança. Ou então crianças com 8 anos de idade que os amigos são os ursos, né, os bichinhos de pelúcia, são os amigos que eles têm em casa. E nesse mesmo artigo chama atenção um trecho da Liana Curtis, né, que é uma psicanalista, que ela diz o seguinte, que essa pandemia chamou muita atenção para que a gente revisse o papel da escola e ressignificasse a escola como tendo uma função muito maior do que a questão de ser o prédio fechado ou o prédio aberto. Não é? Mas um lugar que tem um agenciador cultural e é um lugar de sociabilização, de colaboração, de cooperação, e que essa escola ela tem as crianças têm sentido saudade dela, as crianças têm tendo dificuldade de lidar com isso. Um outro artigo que eu li hoje de manhã foi do Alexandre Schneider, né, que ele fala sobre a educação remota falhou, e agora? Que ele diz o seguinte, que se, mesmo com toda a conectividade, com toda a política, vamos supor, se a gente tivesse uma política pública de alta conectividade na escola, mas se a gente não tiver uma rede para o luto, para a comunidade escolar, né, professores, coordenadores, alunos, para o medo que a gente está sentindo, para os professores, e uma intersetorialidade, né, com assistência social, com políticas públicas de saúde, para a saúde mental, essa dor e esse luto, ele vai perdurar muito mais, vai ser muito maior do que o que a gente vem sentindo. Então, a gente sempre tem um ditado, que é de um ditado africano, que diz que para educar uma criança, a gente precisa de uma aldeia, né? Que a gente percebeu que a família sozinha não consegue educar as crianças. E aí aparece o valor da escola e a dificuldade do trabalho do professor. E aí precisa da escola, que a escola não é só o aluno, a escola é o professor, mais a comunidade, e que precisa da comunidade. Então, nesse contexto, eu tenho o prazer de chamar, né, para 15 minutos da palestra, da Adriana Foz. Eu não sei se é nessa ordem, fica à vontade, mas a Adriana Foz, que vai trabalhar a temática que ela trouxe hoje aqui. E logo em seguida, a Letícia Lyle, que também vai trabalhar, acho que é o comportamento socioemocional, não é isso? Prazer em tê-las. Bom, Valquíria, prazer é meu. Lê, quer falar um pouquinho? Bom, a gente... Oi, gente!
Era só... eu e a Letícia conversamos um pouquinho antes e nos organizamos que eu iria começar a apresentação, e aí nós vamos tecendo aí juntas. Então, primeiramente, muito obrigada, Valquíria, obrigada, Letícia Lyle, por essa parceria de um tema tão precioso e que, para mim, é bastante caro e é sempre bastante assim, rico essa possibilidade dessa discussão. E ainda mais, então, agora estar entre vocês este tema tão importante também no evento da Beth Educar, falando da transformação digital e humana. Bom, eu vou pedir para o Renato passar o primeiro slide. Nós organizamos que eu trouxe alguns slides só para a gente ter um referencial, mas a gente espera aqui que seja um delicioso bate-papo, onde ideias vão sendo, vamos trocando e compondo ideias. Então, esse slide, acho que para mim ele é muito simbólico, porque ele traz assim, né, o cérebro em primeira vista aqui, mas a gente está vendo que esse ser humano que tem esse cérebro, que tem todo uma complexidade, né, de sistemas e um organismo assim fantástico, a gente não tem como a gente não falar de aprendizagem. A gente não tem como não hoje pensar melhor sobre como que esse aluno aprende. A gente também não tem como não relevar as informações que vêm do governo, que vêm da sociedade, ainda mais agora em plena pandemia, né? O governo fecha a escola, depois abre a escola. Então, tudo isso impacta muito cada um de nós e, consequentemente e naturalmente, muito os alunos. E não tem como deixar de falar também que é a tecnologia, e a tecnologia digital, que inclusive está aí no tema do congresso, né, deste evento. Mais um slide, por favor. Então, esse é o pano de fundo. E eu já vou começar com uma questão muito importante acerca do ser humano e das escolas. Veja só, esse é um dado, eu trago um dado da Inglaterra, porque ainda é muito recente, porque a Inglaterra começou esse processo da Covid antes do que nós aqui no Brasil. Então, ele já tem esses dados um pouco anteriores. Olha que coisa importante a gente pensar como que piorou o número de crianças e adolescentes com doenças mentais. Então, o nosso tema é falar de saúde mental, e eu já vou começar dando essa informação para vocês, que esses níveis pioraram, e consequentemente, o que a gente vai verificar daqui a pouco, quando os estudos no Brasil começarem a ficarem mais robustos, verificar que este aumento também acontece aqui no Brasil. Então, adolescentes um pouco mais em alguns aspectos, as meninas, em outros, os meninos também, mas o fato é que este problema da saúde mental, enquanto distúrbio, aumentou. Mais um, por favor. E aí a gente pergunta, qual o futuro da educação com essa situação? Né? Situação de pandemia, situação onde os alunos estão tendo aulas parte presencial, muito tempo digital. Como que vai ficar esse futuro que já é presente? Porque uma coisa a gente já sabe, que quando a gente pensar em educação, em qualquer outra seara dos nossos relacionamentos ou dos nossos universos, o que a gente já sabe é a velocidade das informações e o quanto que a maneira como se ensina, a maneira como nos relacionamos está mudando e cada vez vai mudar mais. Isso é fato, isso também é ciência. Então, o futuro dessa educação que já é hoje, também já temos várias pesquisas mostrando que as habilidades socioemocionais, ou aprendizagem socioemocional é fundamental. E aí, vou deixar esse tema para Letícia discorrer melhor, porque a gente vai ver o quanto que a saúde mental, ela engloba
as habilidades socioemocionais. Porque a mente, o que é a mente? Senão toda a nossa conectividade com o ambiente, né? Então, aspectos emocionais, aspectos cognitivos, tudo isso faz parte desta mente. E falar da saúde dessa mente é sim falar de escola, de professor, de criança, de famílias. Então, isso é bastante importante que a gente tenha em vista. Sabemos também os impactos no longo prazo das questões ligadas aos problemas de saúde mental. E também sabemos o quanto, e isso é um trabalho feito pela Harvard, que vocês depois podem ter acesso, o quanto cultivar e trabalhar, desenvolver as habilidades socioemocionais na escola, por meio de professores bem formados para esta atividade, diminui os problemas de saúde mental, ou seja, os transtornos também, diminui o abuso de substâncias e aumenta uma série de outros itens que a longo prazo são muito importantes para o jovem, que é o aumento da empregabilidade, o aumento do controle, ou do autocontrole, ou do controle de impulsos, que é tão importante para a saúde integral daquele jovem, e assim por diante. Então, esta matéria de Harvard fala também que melhora em torno de 11% as notas destes jovens se eles trabalham as habilidades socioemocionais. Mais um slide, por favor. E aí a gente vê esse mundo aí que está de cabeça para baixo, mas a gente vê também várias possibilidades, porque infelizmente ou felizmente, quando tem um caos, quando tem uma questão tão drástica, tão triste como que a gente está vivendo, a gente sempre consegue ver o outro lado. E ver, talvez, do lado certo, ou vários certos, mais um slide, por favor, traz muitas informações que vão agregar muito nas escolas e nas famílias, nas comunidades, que é a relação intrínseca entre a saúde mental, as habilidades socioemocionais, com o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, vejam, a gente tem hoje um mundo onde os problemas de saúde mental aumentaram, um mundo onde problemas de crianças e adolescentes de ordem mental aumentaram, por isso, tudo que é concernente a crianças e adolescentes precisam ser revistos e melhor cuidados. Isso queremos dizer que é a escola, a família e a comunidade de modo geral, fora as políticas públicas e etc. Por quê? Mais um, por favor. Porque também já é uma informação bastante robusta, o entendimento aprende. E já sabemos que os primeiros anos de vida são cruciais para ser desenvolvido e para haver a conectividade saudável das questões emocionais. Então, se a gente hoje se vê num mundo que está de cabeça para baixo, como mostra aquele gráfico, onde viver do lado certo a gente ainda não sabe como, mas a gente sabe aquilo que é necessário para uma criança desenvolver de maneira saudável e um jovem desenvolver de maneira saudável. E é isso que a gente não pode perder de vista, porque, claro, vai dar essa ansiedade, tenho certeza que pais, alunos, professores, diretores de escola, quão aflitos, quão angustiados, quão frustrados estão com tudo isso. Mas o lado certo pode ser justamente uma nova forma da gente lidar com a situação. E esta nova forma, baseada em evidência, essa nova forma baseada em necessidade, né? Porque se a gente não prover para uma criança aquilo que é necessário para o cérebro, para a formação dela, a gente aí sim vai perder. E não vai perder porque a gente está um mundo com uma pandemia ou com algum outro problema qualquer, porque parece que vai ser até algo comum, né, a partir de agora, em termos de saúde pública. Mas a gente sabe já
algumas coisas bastante importantes. A gente sabe que a educação deve ser transversal, que a escola, que o professor, que o aluno, a família, esse tudo junto e misturado, cada um com as suas funções, mas é isso que vai dar esse bolo, que é um bolo singular de cada criança, para ser saboreado, para ser vivido, cada um com as suas peculiaridades. Mais um, por favor, mais um slide. A escola, já sabemos a importância da formação continuada. Mais um, por favor. Os limites, e aqui eu estou mostrando aqui para vocês um slide que para ser um pouco mais, vamos dizer, concreto, nós da NeuroConnect estamos fazendo uma parceria com a Secretaria do Estado, junto com a Unifesp, com o apoio da Fundação Mafre, e estamos levando saúde mental para os professores de 230 mil professores, né, que é o número de professores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E a gente, nesse sentido de alfabetizar em saúde mental, para a gente ter mais informações, que não era algo que tinha na nossa formação. Por exemplo, eu como educadora, pedagoga, eu não tive nem ensinamentos sobre como é que o cérebro aprende, e nem que a saúde mental importava tanto para a aprendizagem. Então, esse conhecimento todo vai precisar ser trabalhado nas escolas, tanto por parte dos professores, dos alunos e das famílias. Então, este é um trabalho que foi feito, está sendo também feito na secretaria, e agora a gente, inclusive, nós lançamos um livro virtual o ano passado, que é acessível a todos. Depois, quem quiser, é só pegar o endereço, que faz parte do material da Secretaria da Educação, e agora, semana que vem, lançamos um novo livro aí, papel, com informações acerca da saúde mental e emocional na escola. Mais um, por favor. Esse é o livro do ano passado. Esse é o livro que a gente trabalhou, um livro virtual, e que foi bastante importante, porque a gente coletou informações sobre o que o professor conhece, o que o professor precisa saber, porque, como eu falei no início, essa educação, ela não tem mais como ser aquela educação de antes, e não relevar aquilo que é prioritário, aquilo que é necessário para que a criança e o adolescente aprenda com qualidade, com integralidade, não faz o menor sentido. Então, dei esse exemplo para vocês verem que é possível sim trabalhar nas escolas a saúde mental e emocional, lembrando que professores de escola não são nem médicos, nem psicólogos, nenhum profissional da saúde, são educadores, pedagogos, professores ou funcionários das escolas, são profissionais da educação, mas a educação, a escola é um ambiente absolutamente propício e fundamental. Se tem uma redundância para falar dessa palavra, eu falaria, porque é na escola onde a gente pode cuidar e onde a gente pode, não é tratar é coisa da saúde, mas o olhar cuidadoso, o olhar que compreende e que na hora que tiver sinais que saem daquele, vamos dizer, natural, possa ser encaminhado. Então é disso que se trata, levar saúde mental para a escola é ampliar o universo do aprendizado, tanto para os alunos, para os professores, para todos, é essa comunicação entre a família e a comunicação também entre os especialistas da saúde, se caso tenha na sua escola, na classe do seu aluno, um aluno com um transtorno de saúde mental. Então, esta fala, este conteúdo, essas informações têm que circular livremente pela escola e pelas famílias também. Por favor, mais um slide. Mais um slide, e aí eu estou aqui querendo também trazer uma importância do professor. Então eu falei ali da escola, que esse espaço que precisa se abrir para as informações chegarem, mas também o professor
que já vem há bastante tempo, desde, eu até o meu mestrado tem a ver com isso, tem a ver com a importância do professor e o quanto que o professor, a gente investir nesse professor e na saúde mental e socioemocional desse professor, o quanto que reverbera na qualidade do aprendizado, inclusive dos alunos. Esse aqui, para quem tem interesse, é uma revisão integrativa da aprendizagem socioemocional do professor. Então, um trabalho maravilhoso, feito prioritariamente pela Alcione, eu também estou nesse trabalho, mas a Alcione Marques é quem tocou basicamente, e é um trabalho que vale muito a pena vocês, escolas, diretores ou professores, para entender a importância e como a gente, no Brasil, nós estamos em falta com esse aspecto. Em muitos outros países têm muitas informações, esse trabalho já acontece há muito tempo, e no Brasil ainda não. Mais um, por favor. Mais um slide. E o conhecimento neurocientífico ser levado para as escolas e para os professores. Nós, na NeuroConnect, fizemos agora uma jornada contando com profissionais de altíssimo nível das áreas tanto da psiquiatria como da biologia, para a gente entender melhor o que tem de evidência a respeito, por exemplo, das drogas, do sono, o sono na adolescência, o sono na infância, que são os neuromitos, quais são as janelas de aprendizagem, né, os períodos sensíveis para o aprendizado. Então, tudo isso são conhecimentos que já são bastante robustos em termos de ciência e que já podem ser usados por qualquer escola, independente da sua metodologia, da sua orientação ou religiosa ou de qualquer outra natureza, porque isso diz respeito ao ser humano. E a gente está aqui falando de educar o ser humano. Então, quem tiver interesse nesse material pode também entrar aqui no site da NeuroConnect, que está tudo lá, foi gratuito, e as informações estão todas lá, tanto as palestras, né, como os artigos que esses especialistas deixaram para a gente. Mais um, por favor. Mais um slide. E lógico, e o aluno que hoje, nessa nossa conversa de saúde mental, o aluno é o protagonista. A gente está falando então da saúde mental do aluno, mas também estamos falando da importância da saúde mental da família, dos professores, e o aluno também cabe um papel, né, que é se permitir experimentar, se emocionar, engajar-se nessa rotina da casa, da escola, e se conectar com o que hoje a gente tem ouvido bastante falar, que também é uma evidência da neurociência, da importância da meta-aprendizagem. Mais um, por favor. Estou acabando, viu, meninas? E a família, como eu falei desde o começo e quis deixar bem claro a importância dessa conexão da família com a escola, tem um papel muito importante, que é esse engajamento com a escola e com os próprios filhos, que é entender que escola... Se o pai escolheu aquela escola, ele tem que confiar. Lembra que confiar é como se fosse um fio, né? É fiar aquele fio sendo, e deixando um pouco distante, porque se na escola, a escola está dando um conteúdo para o filho, esse pai precisa apostar nessa escola, precisa respeitar o que a escola tem feito e, se não concorda, trazer de uma outra forma as suas dúvidas, as suas sugestões, como pais, né? Então, e esses lugares todos são muito importantes, que estão sendo revistos, porque ninguém pensou que ia todo mundo fazer essa educação junto e misturado, mas esse junto e misturado, cada ingrediente tem o seu papel. Mais um, por favor, estou terminando. Mais um slide. Passou o tempo, viu? Ai, meu Deus! Bom, e aqui... Então, por isso que eu pedi para você ficar à vontade já parou. Então, esse é o meu penúltimo slide. Aqui era só um breve, que eu brinquei de historiograma da NeuroConnect Educação, para saber, né, esse histórico. E o último slide. O último slide a gente deixa para o último também. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, era essa importância dessa conectividade aí entre a família, a escola e os alunos, e que saúde mental é para lá de fundamental. Obrigada.
pela explanação, na abertura, como a gente falou, um tema bem pertinente para a comunidade escolar, para as famílias e para a sociedade como um todo, né? Em sequência, a Letícia Laio, acho que vai falar sobre comportamento emocional, é um outro tema que já há algum tempo a gente vem dando a sua devida importância, né? 15 minutos. Obrigada, e depois dos 15 minutos, eu convido a quem estiver assistindo fazer suas perguntas para a gente iniciar o debate com as meninas. Boa, adorei as meninas. Também. Eu achei muito bom que a Adri aproveitou um tempinho aqui desse começo, porque eu acho que ela traz um contexto que é extremamente relevante para a gente, né? Muitas vezes as pessoas começam a discutir sobre competências socioemocionais e a gente se pergunta, né, por quê? Por que é da importância? E uma das maneiras de entender é o que a Adri trouxe, é sobre aprendizagem. A gente está falando sobre o cérebro humano, a gente está falando sobre o que faz sentido. Então, eu acho que essa introdução que ela traz de demonstrar que, por mais que durante muitos anos a educação e a escola, como a Valquíria trouxe, tenham sido esse lugar onde a gente cindiu o emocional e pensou em tudo sobre razão e como a gente fazia as coisas, cada um compartimentalizado, a gente sabe que a aprendizagem no nosso cérebro não acontece dessa forma. E que, inclusive, a aprendizagem na escola não acontece dessa forma. Um dos motivos pela gente ter começado a estudar competências socioemocionais foi justamente porque a gente descobriu que muito do que a gente chamava de educação de qualidade, evolução na escola, tinham a ver com essas competências que na época a gente chamava de não cognitivas e como elas eram desenvolvidas no dia a dia na escola, além de todo aquele conteúdo. Então, era o olhar do professor, o cuidado dos colegas, tudo aquilo que a gente já tinha ouvido falar com outros nomes por outros pesquisadores, que realmente faziam a diferença quando a gente estava falando de resultado. Eu aqui, pedagoga, também venho desse lugar da escola, reitero o que a Valquíria disse, a escola é o lugar que a nossa sociedade escolheu para poder construir, né, a nossa vila, os nossos espaços coletivos, e eu acho que muitas vezes a gente esquece desse lugar. E a pandemia, como a Adriana falou, às vezes a gente precisa virar tudo de cabeça para baixo, ela evidenciou a importância de cultivar o espaço, porque, de repente, aqueles muros da escola que a gente achava que eram tão físicos e tão precisos e presentes, eles se desmoronaram e a gente, de repente, estava dentro de casa, a gente estava tendo que procurar outras maneiras de entender a aprendizagem, como o nosso cérebro aprende. E como se relacionar, os pais estavam passando, eles estavam dentro da escola, a gente dentro da escola, tudo isso misturado. Quando a gente fala de aprendizagem socioemocional, e a Adriana trouxe um pouquinho aqui, né, uma coisa alimenta a outra, a gente precisa ter uma aprendizagem socioemocional para poder construir e cultivar a nossa saúde mental, e a gente cultiva a nossa saúde mental colocando de volta no mundo e mostrando essa competência socioemocional. Isso traz para o lugar da escola, quando a gente começa a falar de saúde mental nos dias de hoje, no dia da pandemia, como a Adri trouxe, um lugar muito relevante. Não dá para a gente ignorar que isso faz parte do dia a dia. E quando a gente fala dessa aprendizagem socioemocional, a gente está falando justamente de todas essas outras habilidades que durante muito tempo a gente não conseguia nomear muito bem, mas que a gente pode trabalhar na escola, que tem a ver com a nossa abertura a novas experiências, que tem a ver com a nossa energia, engajamento e vontade de aprender, que tem a ver, às vezes, com a nossa capacidade de concentração e foco e organização, e dependendo do referencial que a gente usa, tem a ver com algumas outras coisas. Quando a gente fala aqui da aprendizagem socioemocional na escola, a gente está falando
olhando para 3 lugares. A gente está olhando para uma metodologia que promova esse tipo de aprendizagem. A gente está olhando para currículos que permitam que essa aprendizagem esteja colocada. E a gente está falando para implementação, para instrução e para o dia a dia nesse formato. A gente começa pensando numa metodologia ou talvez numa visão de educação, porque se as competências socioemocionais precisam ser desenvolvidas no mundo, a gente também precisa ter chance de trazer o nosso mundo para a sala de aula. Então, metodologias que promovam aprendizagem socioemocional, geralmente elas são ativas, elas permitem uma integração, elas permitem escolha e contextualização do estudante, e isso em si já pode ser uma das coisas que a escola pode fazer. Ela pode começar a adotar metodologias, a gente às vezes usa isso como termo de aprendizagem ativa, metodologias ativas. A gente já falou de salas de aula invertida, de maneiras dos professores estruturarem as aulas em estações e rotação, mas a verdade é que essa percepção de que você precisa poder fazer escolhas faz muita diferença. A segunda maneira que você pode ficar olhando um pouquinho é para o currículo, e o currículo, a Adriana trouxe isso. Qual é a sua intenção? Se a gente está falando de formar seres humanos, a gente tem a BNCC que traz para a gente essas competências gerais, e elas foram muito batalhadas, então eu convido os educadores a olharem para elas com carinho. A gente buscou elas justamente para garantir que os currículos trouxessem esse trabalho. Como que a gente garante esse foco no dia a dia dessas competências? E a gente trabalha com a implementação, ou seja, com a instrução. Como que você trabalha isso no dia a dia? E aí a gente está falando da interação do professor, a gente está falando de programas, estamos falando de formação, estamos falando de integração com a comunidade, de avaliações, de como que a gente traz em vários momentos maneiras de olhar para o indivíduo como um todo. Hoje eu resolvi fazer essa contextualização a partir do que a Adri trouxe, porque quando a gente fala de saúde mental, não é uma coisa que você, como a Adri falou, né? Cuidado não é uma coisa que você resolve de uma hora para outra. Entramos em pandemia, tá todo mundo com medo, tá todo mundo assustado, a gente vai todo mundo ficar bem se todo mundo tomar um remedinho, ou se todo mundo fizer as coisas do mesmo jeito. A construção de habilidades e competências, elas levam um tempo, elas são feitas na interação, elas são feitas entre indivíduos. Quando a pandemia começou, e a gente, que já trabalha com competências socioemocionais, trouxe, falamos, pessoal, vamos ter que prestar atenção nisso, a gente vai ter que ajudar os estudantes a processarem essas informações, essas emoções, emoção de medo, a gente esquece, mas não necessariamente todo mundo já tinha vivido uma sensação de medo, esse medo invisível, né? A gente ainda vive num país que tem muita violência, que tem muita desigualdade, que tem muita vulnerabilidade. Mas esse tipo de medo enfrentado pela pandemia, esse lugar coletivo, a gente não sabia lidar. E a verdade é que a Adriana sabe disso, quando a gente tem emoções muito fortes, a gente não sabe como lidar com elas, elas acabam tirando toda a nossa capacidade de resolver problemas, e a gente não consegue tomar boas decisões. Então, esse lugar de saúde emocional, que é um lugar que a Adri trouxe e era importante para a nossa sociedade como um todo, a educação socioemocional, que acontece dentro da escola, esses projetos de habilidades e competências, precisavam ser abraçados pela escola. Como que a gente dá escuta para os professores? Como que a gente dá escuta para os estudantes? Como que a gente volta para o lugar onde o estudante está pronto e podendo aprender? A gente viu ao longo da pandemia uma perda de autonomia, uma perda de espaço, a perda de amigos. Como você bem trouxe, Valquíria, crianças que nunca tinham encontrado outras crianças, então que muitas dessas construções dos recursos que a gente usa não puderam ser desenvolvidos. E as escolas que acabaram entrando na pandemia e falando, não, peraí, a gente vai fazer tudo do mesmo jeito, isso daqui é sobre o conteúdo que eu tenho que passar, e não sobre a aprendizagem do indivíduo, acabaram vendo, como o Alexandre falou no texto dele, no final
que muita aprendizagem não tinha acontecido. Não foi o caso de todo mundo. A gente teve muitos professores que conseguiram sim. Ontem eu estava num painel aqui na BET discutindo isso, conseguiram sim engajar os seus estudantes, e todos eles garantiram que esse espaço de uma aprendizagem ativa, uma aprendizagem que incorporasse o contexto da vida de cada um dos estudantes, que ajudasse eles a nomear e expressar as suas emoções e tivessem um espaço de escuta, que tivessem flexibilidades, todos eles viram aprendizagem e muita aprendizagem. Talvez não exatamente todos os conteúdos do Enem como eles tinham planejado antes, quando o mundo tinha uma outra cara, mas conseguiram sim garantir a aprendizagem e garantir que esse estudante chegasse no fim do ano e no começo desse pronto para poder viver mais um ano de incerteza, mais um ano onde resiliência era importante. A gente aqui, eu sou diretora de uma escola hoje, então, além de ser uma das fundadoras da Chloe, que trabalha com essa proposta de aprendizagem ativa significativa, e eu acho que a gente, né, nada mais difícil e mais para uma proposta de aprendizagem ativa do que uma pandemia que coloca a gente em isolamento. Mas a gente viu que quando você volta para esses conceitos que tem a ver com o desenvolvimento integral, socioemocional e cognitivo do estudante, você tem esses resultados. Mas eu trabalho numa escola, então talvez só para terminar, que eu estou vendo que o meu tempo está acabando, e abrir para as nossas perguntas, aqui na escola, acho que nada foi mais claro do que a gente entender que os nossos estudantes eles não estão vazios, né? Eles são cérebros cheios de respostas ao mundo, às alegrias, às dores, às tristezas, às percepções, às relações ou falta de relações. E quando a gente, como educador ou como escola, faz essa proposta da gente voltar e se engajar com o mundo e sair de um lugar onde a gente já acha que sabe tudo e trabalhar com esse cérebro, a gente precisa pensar nele, pensar na saúde inteira dele. E se você não fizer isso, vai ser muito difícil você ter aprendizagem. É o que a Adri trouxe. Todas as pesquisas mostram isso. E a gente convida os professores maestros que têm anos de estrada. Como é difícil a gente ensinar e como é dificílimo a gente aprender com dor ou com medo. A gente teve muita dificuldade de aprender a entrar no online e no digital. Essa é uma habilidade socioemocional. Você aprender a lidar com o seu medo, aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a insegurança, dar o próximo passo, buscar ajuda, criar recursos. E isso aconteceu com os pais, aconteceu com os nossos estudantes, está acontecendo com a gente, independente da profissão que a gente esteja. Nada podia deixar mais evidente a importância de você fazer esse trabalho preventivamente e fazer esse trabalho, porque é importante isso para a vida de qualquer pessoa. Não precisa ter uma pandemia para a gente saber como é importante competências socioemocionais. A gente dá o centro que isso deveria ter na escola. E como o Alexandre falou, e o centro e a referência que a gente dá para isso agora. Se a gente tentar passar por cima, montar todo o conteúdo do mundo, tentar correr atrás de todas as coisas, sem que a gente escute e cuide dessa saúde mental, muita dessa aprendizagem não vai ficar lá. E muitas vezes a gente talvez até distancie o nosso professor, que vai para um burnout, o nosso estudante que não vai conseguir se engajar com o conteúdo. Acho que esse é o momento de fazer essa pausa, conforme o Brasil vai tentando navegar um pouco desse momento ainda muito incerto, muito sombrio da nossa pandemia, mas é agora que a gente se prepara para todos os próximos anos da nossa vida, né? Sempre os havaianos falam que tem uma frase que é um ditado havaiano que fala Manaui, now is the moment of power, agora é o momento do poder. O momento para a gente trabalhar socioemocional é agora, assim como amanhã vai ser agora.
é sempre agora, porque a gente é ser humano, e esse é um dos recursos que a gente tem para ser humano e viver bem. Então, devolvo para vocês, eu sei que tem perguntas, então talvez seja mais fácil a gente começar, a gente ir puxando por ali. Valquíria, desculpa, eu sei que me estendi aqui. Foi ótimo, Lê. De jeito nenhum. Obrigada, Letícia, as boas colocações. E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês duas, aí vocês vejam como é que respondem. Tem um instituto na Austrália que listou 98 países em relação ao tratamento que foi dado nessa pandemia, e nessa pandemia o Brasil ficou em último lugar, né? A Adriana trouxe vários elementos de como essa vulnerabilidade dessas crianças, né? E Letícia acaba de dizer o quanto esse momento é decisivo para toda uma vida, né? Pode faltar até criança, pode faltar ética, não pode faltar formação, não pode faltar para que a gente desenvolva isso aí. Mas o quanto isso vai ter uma marca permanente na vida dessas pessoas, né? Em termos de empregabilidade, em termos de qualidade de vida, em termos até de duração de vida mesmo. É um outro nome que chama, esqueci agora, mas o tempo que a pessoa pode viver. Numa situação como essa, já que o nosso tema é o que não pode faltar nas escolas, para a gente que está numa educação remota, e a gente sabe que a escola não é prédio, não é abrir escola ou fechar escola, porque escola não é território físico, escola é muito mais do que território físico. Como a gente constrói essa escola que a gente precisa hoje, precisa ser construída, porque a gente não volta mais, e ninguém consegue voltar mais, ninguém quer voltar mais para o descaso que a gente tinha, né? Como a gente consegue lidar com isso? Verdade. Lê, a gente pode fazer um ping-pong, né? Valquíria, obrigada por essa pergunta. Quando eu fiz essa escuta, assim, eu falei, nossa, que coisa incrível, né? Que precisou de uma pandemia para a escola ter o seu devido valor, ou pelo menos começar a ter o seu devido valor. Então, acho que a primeira coisa que acho que a gente tem que pensar é nesse valor da escola, nessa importância dessa escola, não como espaço físico ou delimitado, mas qual que é vamos dizer, as ações que são competentes à escola, né? Porque, como eu falei na minha apresentação, eu fiz sempre questão de colocar que é uma integração, não dá para a gente separar a escola da família, nem de uma comunidade, nem de outras instâncias, é uma engrenagem que precisa funcionar. Então, o primeiro é assumir a importância da educação. Acho que antes de tudo, é assumir isso, né? Como trabalhar agora com a educação é isso. Vamos assumir a importância da educação e do profissional da educação. Quando agora, uma das coisas mais felizes dos últimos tempos foi professor ser vacinado. Gente, porque professor, assim como os profissionais da saúde, a importância olha, eu vou dizer para vocês, até basicamente a mesma, cada um com a sua, né, com as suas peculiaridades, porque a saúde emocional de uma criança, a saúde cognitiva de uma criança vale uma vida. Você não prover educação de qualidade para uma criança até os 7, 8 anos é um crime. Né? É um atentado à vida também, porque a gente aí precisa, né, filosofar o que é a vida, né? O que é a qualidade da vida de um sujeito. Então eu queria fazer essa costura. Lê, deixo com você um pouquinho. Dri, eu achei lindo. Valquíria, suas palavras chegaram aqui fundo, eu vou te falar. Obrigada. Eu sou mãe de uma menina de 10 anos e um menino de 8. E quando a gente fala, né, essa pandemia vai deixar marcas, eles são brasileiros, estão aqui vivendo esses 2 anos de pandemia,
talvez com uma mãe até com uma particularidade, porque eu fiquei muito ausente, eu estava na escola, alguém tinha que ficar aqui, o diretor da escola fica no prédio, né? Eu fui de porteira a todas as coisas, mas eu fico pensando muito nisso, né? Como que eu faço para esse momento dessa pandemia ser uma oportunidade disfarçada, né? A gente fala que a vida tem oportunidades disfarçadas de desafios. E a verdade é que isso tem a ver com a aprendizagem, tem a ver com a aprendizagem socioemocional, tem a ver com uma característica específica que é a construção de resiliência. Então, tem um papel que eu acho que é essencial da escola hoje. A escola hoje precisa ajudar as crianças a entenderem, compreenderem, acolherem, serem capazes de ler as emoções pelo que elas são. Então, sim, a gente está triste, sim, está mais difícil, sim, a gente precisa construir relacionamento, sim, talvez eu tenha ficado mais frustrado, sim, eu não estou aprendendo muito bem, não consegui, mas a gente, sim, vivemos num país que está no 98º dessa pandemia, mas isso é porque, para a gente construir resiliência, a gente precisa poder ver o que está acontecendo, acolher sem julgamento, e a partir daí a gente começar a interpretar qual é o papel das minhas relações, qual a gratidão, o que me trouxe de bom, como que eu consigo ver alguma coisa de admiração. A Adriana trouxe uns pontos. Como a escola ganhou a valorização, como o professor foi visto como excelente, como a gente pode correr atrás de algumas outras coisas, como eu tive mais próximo, como que eu agradeço por isso, ou seja, esse lugar das relações, a totalidade da nossa experiência. Então, a escola precisa ajudar o estudante a ver que ele faz parte de um todo, que esse contexto não aconteceu porque uma pessoa fez bico ou fez uma coisa, é porque nós somos o mundo e ele tem a nossa cara. E quando a gente vê isso, a gente sabe que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Isso constrói resiliência. E a outra coisa que constrói resiliência é a autoria de cada um. É a arte, é a beleza, é a pequena coisa que você conseguiu fazer de dentro de casa e a pequena coisa que você ainda consegue fazer. Quando eu penso nas lições que a escola pode ensinar os meus filhos a partir dessa experiência difícil, isso não é mais um trauma. Isso passa a ser uma ferramenta de resiliência deles para que o mundo, que ainda vai ser complexo, ainda vai ser ambíguo, ainda vai ser incerto, ainda vai ser volátil, ainda vai ter tombo que a gente vai tomar no meio do caminho, seja a gente adulto, velho, criança, mãe, pai, qualquer coisa que a gente queira, porque isso é ser humano, a gente vai ter essa ferramenta dentro da gente. Então, o papel da escola, para mim, ele não é um papel agora de tentar voltar. É o que você falou, ninguém quer voltar. A gente viu que tem coisa mais no fim do túnel. Ainda tem muita lama para a gente percorrer. Mas a gente tem um papel que é essencial, com todos os alunos que viveram essa pandemia, estão vivendo essa pandemia, com todos os professores, que é ajudar a gente a elaborar esse luto, esse processo e construir competências socioemocionais que vão dar um salto, inclusive, de qualidade. A gente vai conseguir aprender mais, a gente vai ter que correr atrás, mas a gente precisa conscientemente olhar que isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida. E mexer no que tem que mexer. Temos que olhar para uma aprendizagem mais ativa, sim, temos que olhar para um lugar contextualizado, tem que criar programa para apoiar o educador, a saúde mental, tem que ter espaço de escuta, isso tem que estar reservado, é o lugar da escola. A gente está todo mundo cuidando de um lugar de dor coletivo. Se a gente fingir que ele não existe, a gente aí não gera vai problema sério de saúde mental, né? Aí sim, que é a negação, né? Não, fantástico. Eu iria só, Valquíria, eu ia complementar, mas, por favor, eu achei que você ia falar. Você ia falar alguma coisa? Não, traz desafios para os pais, né? Eu estava me lembrando que tem uma amiga, que ela tem um filho, acho que o filhinho dela tem uns 7 anos de idade. Então, a semana ela estava contando que ele perguntou para ela, quando eu for adolescente, essa pandemia já tem acabado?
Porque a criança, tudo bem, eu fico em casa, mas adolescente eu preciso andar sozinho no meio da rua. Então, as crianças que ela tem essa, fica fazendo a prospecção de futuro, né? Imagine a cabeça delas fazendo prospecção de futuro preso dentro de um apartamento, dentro de uma casa. Mas aqui eu tenho uma pergunta, que é acho que de ordem mais prática, que faz o seguinte: quais estratégias utilizar com estudantes adultos para que o emocional não interfira negativamente na aprendizagem? Acho que está relacionado com o que o professor pode fazer para que toda essa carga emocional não interfira, né, na aprendizagem desses adolescentes. Você está dizendo o professor, você diz o professor ou o aluno adulto? Isso ainda não ficou claro para mim. É o professor. O professor para aprender... Quais estratégias ele pode utilizar com estudantes adultos? Perfeito. Por isso que essa carga emocional na aprendizagem. Perfeito, por isso adorei essa sua pergunta, porque diz respeito a questões práticas, né? Porque a gente pode filosofar, mas a gente também tem que trazer questões que são práticas, que se tratam de prioridade. Quando a gente tem uma situação de caos, uma situação de muita dificuldade, a gente tem que fazer esse exercício de o que é mais importante, o que é prioritário. E quando fazemos essa pergunta também no sentido da escola e do professor, o que é importante garantir no professor para que ele possa executar e fazer as suas atividades, para que as crianças tenham menos perdas e mais ganhos, né? Porque a gente pode entender, não é que eles estão tendo menos perdas, talvez é que eles estejam ganhando muito, aprendendo a resiliência, aprendendo a ter mais empatia, aprendendo a ser perseverantes, como o caso de uma criança, essa que você deu exemplo. Como que faz com uma criança que faz uma pergunta dessa, né? Nossa, quando eu for adolescente também vai ter assim? E é também a gente dizer que a gente não sabe, a gente não precisa ter resposta para tudo. A gente pode cultivar e valorizar o presente, as forças desse presente. E esse professor, se a gente puder trabalhar, e que é muito o que a Neuroconnect faz, né, que é a formação dos professores, porque eles acabam sendo, vamos dizer, multiplicadores, né, e eles também são exemplos de como que o cérebro da criança vai aprender a se desenvolver emocionalmente, cognitivamente, é justamente ferramentalizar esse nome aí, trazer instrumentos para esse professor de emoções agradáveis, ou o que se chama emoções positivas, né? Não é negar as emoções ditas desagradáveis, né? Como, vamos dizer, emoções primárias, como a raiva, como a tristeza, mas é também cultivar aquilo, as emoções que são positivas, e a gente pode fazer isso porque, olha que bonito, por isso que eu gosto e uso muito o cérebro como metáfora, porque o cérebro, ele da simplicidade, né, de ser uma máquina nossa, diz muito. Existem áreas, não são as mesmas áreas, por exemplo, que processam a tristeza, ou que processam a raiva, ou que processam o medo. Então, a gente pode ficar alegre, a gente pode ficar grato, mesmo sentindo medo, né? Apesar do medo, a gente pode citar a nossa, apesar do medo. Então, trabalhar, oferecer para os professores instrumental para que ele possa primeiro trabalhar as suas próprias emoções, ele aprender a ter vamos dizer, essa caixa de ferramentas, né, que a gente brinca que é uma caixa de ferramentas para a gente poder lidar com as nossas próprias emoções, com o nosso medo, e assumir que é normal sentir medo, e que ouvir, ser ouvido, perguntar para o outro também o que é que ele sente, né, mostrar esse interesse, essa empatia, essa conexão, essa rede que vai sustentar a aprendizagem e que pode fazer com que essas crianças que vão ter, né, se as escolas cuidarem desses professores, cuidarem dessas práticas desses professores, a gente pode ter gerações muito mais fortes, muito mais capacitadas para lidar com a vida. Porque a escola,
é uma escola para a vida. A gente não pode ter uma escola para formar administradores de empresa, uma escola para formar, vamos dizer, médicos. A escola é para a vida. Então, professores, se as escolas cuidarem de professores, instrumentalizarem e tenham, né, uma formação continuada, isso é fantástico, porque é desta forma que a gente vai poder trabalhar o que realmente é prioridade e trazer recursos para que essas crianças, por espelhamento, por boas atividades, por bons exemplos, possam aprender por si mesma a serem autônomas. Faz sentido, Valquíria? Letícia, quer complementar? Eu acho que a Adri falou. Desculpa, gente, eu falei que eu estou numa metáfora da pandemia. A minha internet está instável. A gente fica assim, e chega uma hora que a gente fica desesperado, porque eu falo, não pode ter passado 1 ano e meio de pandemia e a gente ainda está instável. Mas a verdade é que essa é a vida, né? É assim, essa é a vida. Como que a gente lida com isso? É a vida, você respira fundo, né, Dri? A gente se acalma, Acabamos de falar, Ilê. Acabamos de falar que o medo pode estar junto com a alegria, né? A gente pode estar raiva, ai que droga que essa internet acabou agora, mas a gente pode cultivar a alegria apesar do medo, que foi a pergunta da Valquíria, né? Como cultivar boas práticas ou essas emoções mais agradáveis? E a gente só cultiva as emoções, essas emoções agradáveis, se a gente também acha esses espaços de conexão. E aí Valquíria, quando você falou da sua amiga que tem um filho de 7 anos de idade, eu acho que tem um lugar que é essa parceria com as famílias e essa conexão. Então, a gente vai cultivar também a relação positiva com a família, a relação positiva com os pais. A gente tem que abrir esse espaço. Tá todo mundo estressado. Tá todo mundo... O caldo entornou, né? A gente não está em 98º porque a gente está vivendo bem essa pandemia. A gente está porque a gente já está todo mundo precisando sair dela. E você tem que acolher, a gente tem que olhar um para o outro, a gente tem que virar e falar desculpa, a gente tem que dar uma risada e falar, gente, né, Lady Murphy, respirar fundo e falar como que a gente volta, como que a gente está aqui. Os nossos adolescentes, os pais precisam disso, os pais precisam da escola, as mães especialmente precisam da escola. E a gente precisa abrir espaço para poder se escutar e para se ouvir e se escutar. Escutar bronca, escutar coisa boa, escutar todas elas, porque tudo é gente. E gente é legal. Valquíria, posso fazer uma pergunta? Com certeza, deve. Então tá, eu sou muito perguntadeira, e aí eu vou fazer uma pergunta para Letícia e para você também, porque assim, a Letícia, né, a gente até brincou que a gente vai fazer um bate-bola, ela do lugar de escola, e eu do lugar que, por exemplo, eu atendo pacientes, né, quer dizer, adolescentes e adultos que têm problemas só como terapeuta, e também eu trabalho com os professores, né? A gente desenvolve os programas para professores e também algumas escolas acabam me chamando para uma palestra, para uma formação. Então, eu estou falando desse lugar de quem não está dentro de uma escola, mas de quem presta assessoria para a escola e quem presta assessoria, vamos dizer, para os filhos, né, desses pais que escolheram a escola. E eu estou sentindo muito uma queixa da própria escola, do quanto que os pais estão, entre aspas, assim, que entendam que isso é uma maneira coloquial de dizer, invadindo o espaço da escola, e esse espaço que não é mais o concreto, né, no sentido de questionar muito, de no meio de uma aula, entrar e falar assim, olha, não, meu filho não vai aprender isso não, isso está errado.
Então, o que a gente está vendo? A Letícia acabou de trazer, né, novamente o fato, a realidade. Estamos todos estressados, estamos muito cansados, o fato de não saber quando acaba ainda traz um estresse adicional que a gente também tem que trabalhar. Mas como a gente poder, então, cuidar desses espaços, né, cada um com o seu espaço, sendo que a gente não pode também atrapalhar o espaço do outro, porque uma vez que você escolhe uma escola, é importante você, vamos dizer, você pode criticar, você pode trazer novas opiniões e dúvidas, mas a gente não pode enfraquecer os times, né? Então eu queria assim perguntar, por exemplo, a Letícia, né, que dona de uma escola, que trabalha com isso, como que você vê essa relação, né, da escola com as famílias? Eu acabei de mostrar um lado de que eu vejo as famílias também invadindo as escolas e vice-versa. Como que a gente pode ajudar e orientar, né? Que é o que eu tenho feito, mas eu queria ouvir de vocês. Dri, e aí pelo tempo que a gente tem, acho que eu queria falar que a coisa mais importante que a gente tem feito é abrir o microfone e escutar tudo que está acontecendo. E eu falei isso muito para todo mundo, eu não tenho todas as respostas, eu estou vivendo uma coisa que nenhum de nós, nenhuma escola viveu antes, mas eu tenho boas hipóteses e vamos tentar, e vamos ter flexibilidade de se adaptar. Ontem no painel que a gente estava falando, os professores estavam contando que eles tiveram que ir buscar os estudantes onde eles estavam. E a gente tem que ir buscar os pais também. Começando esse ano, eu tenho mães que perderam o marido, perderam o pai para a Covid e entraram como pais. Eu tenho pais eu tenho pessoas que precisam trabalhar e eu tenho pessoas que também acreditam que a gente tem que ficar mais restrito em casa mesmo, porque a pandemia é uma pandemia. O único jeito da gente honrar, porque não tem uma bala de prata, é escutando. Porque muitas vezes eu não vou ter uma resposta que agrada a todo mundo, porque não é esse o lugar da escola. A escola não deveria estar agradando a todo mundo, ela deveria estar pensando na aprendizagem. Mas só de eu escutar, eu também tenho melhores ideias. E se não for para agora, talvez seja na próxima vez. Então, muitos pais, escutando eles, a gente mudou o nosso modelo, a gente estruturou mais momentos diferentes para a educação infantil, para ir buscar mais os estudantes, a gente foi aprendendo junto com eles o que era viver na pandemia. Em idades diferentes, tem desafios diferentes, mas se eu não tivesse aberto o microfone, aberto as câmeras para poder acolher toda essa intensidade, a gente não teria conseguido desenvolver essas competências com eles, não é neles, né? É com eles. A gente também tem que desenvolver. A escola precisa desenvolver a competência de escuta. A gente por muito tempo acreditou que a gente sabia tudo. Essa escuta, né? Essa empatia, né, Lê? Acho que é o momento da gente citar isso, para que a gente... Vocês estão me ouvindo? Parece que travou aqui o... Porque empatia ficou, parece que uma palavra mágica, né? Ou até a gente ouve empatia em tudo quanto é lugar, mas empatia é algo importantíssimo, é uma competência cerebral que ela talvez não traga todas as respostas, assim como a Letícia acabou de dizer, mas ela vai trazer um exercício fundamental de escuta, né? De escuta do outro. Qual que é a dor do outro? Qual é a questão do outro? E qual que é a ideia do outro? Que pode ser muito boa, e a gente fazer essa composição aí, eu falo, não é uma solução, né? São as soluções. Então, esse olhar empático e esta escuta são fundamentais. É isso aí.
Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta. Tá baixo. Em relação à tua pergunta, Adriana, eu estava lendo um estudo de uma psicóloga, acho que ela é inglesa, que ela diz o seguinte: na pandemia, as crianças começaram a construir dentro de casa muitas outras casas, cabanas de fazer puxadinho, como se fosse uma necessidade delas criarem para elas um espaço delas, né? Como a gente em casa está vivendo isso, que a gente não tem mais diferenciação entre o que é privado e o que é público, né? Entre o horário do home office e o horário da nossa família, né? Lazer. E as crianças, elas têm usado essa criatividade, né? E tentado expressar uma das formas dessa perturbação da saúde mental delas, a necessidade de ter um lugar delas, né? Porque está com pai, com mãe, não tem a escola, não tem os amigos, e aí elas criam uma casa dentro de uma outra casa para tentar criar essa resiliência, né? Construir essa resiliência para seguir em frente. Mas as famílias, as escolas, a gente está criando essas casas dentro de outras casas, porque a gente está trazendo a família para dentro da escola, a família está trazendo a escola para dentro de casa, e a gente está tentando criar uma outra coisa que a gente não sabe ainda o que é, né? Porque vai depender dessa cocriação coletiva que eu espero que a gente permaneça tentando, porque o que a gente tinha era muito precário e não vai conseguir dar respostas aos desafios que a gente tem nas próximas décadas aí, após essa pandemia. Não vai dar conta mesmo, né? Não vai dar conta. Eu vou pedir as considerações finais, né? O Marcelo Toledo está aqui dizendo que essas considerações finais. As considerações finais, começando pela Letícia Gaio, sobre o painel, e depois a Adriana Foz. Pessoal, eu acho que eu uso a metáfora da pandemia para o meio do caminho. Acho que a gente tem que conseguir dar risada da gente mesma, a gente tem que conseguir trazer leveza, a gente conseguir trazer gratidão para o dia a dia. É assim que a gente vai trabalhar. Achei as perguntas da Valquíria extremamente pertinentes. Valquíria, acho que a gente tem que fazer mais um painel para falar mais disso. Acho que quando você trouxe esse lugar de qual o papel da escola agora, para mim foi uma pergunta que a gente me ajudou a pensar aqui, mas acho que qual o papel da escola e qual que é o nosso papel. Eu como educadora, um assessor pedagógico, o professor, como que a gente cuida desse agora? E para mim tem a ver com essa construção de resiliência que a gente trabalha quando a gente coloca essas competências socioemocionais no centro, quando a gente não mede esforços para lidar com isso. Tudo que a gente precisa construir agora é uma resiliência para passar pelas próximas fases. E fazer perguntas. Boas perguntas vão ajudar a gente a construir as próximas soluções. Elas não estão prontas. Acho que esse é o convite, colocando o estudante no centro, essa inteireza do estudante, com as suas competências cognitivas, que são muito importantes, mas todas as socioemocionais também, como que a gente, como escola, como professor, como gestor, como pai, dá esse próximo passo. E acho que o convite é para continuar fazendo pergunta e continuar discutindo. Ler os livros da Adriana, que eles são todos muito bons, muito importantes, com muita informação e muita história boa. Obrigada, Letícia. Estou à disposição. Pode me convidar para outros painéis. Adriana, por favor.
Bom, então, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com a Letícia e com a Valquíria, que eu não conhecia. Isso é sempre muito maravilhoso, e esse espaço de discussão, de conexão. Então, acho que minhas palavras finais, acho que vão ficar nesse lugar de conexão, da importância da conexão, não só da conexão, das novas conexões que a gente tem que fazer com a gente mesmo, para a gente se ressignificar, para a gente repensar o que de fato é importante, o que é que eu quero, e não precisa ter resposta na hora, nem resposta amanhã. As perguntas é que vão tecendo, né, as nossas próprias competências para lidar com tudo isso. E a conexão com o outro, porque o ser humano, aí eu aproveito as metáforas, né, com o próprio cérebro, que nós não vivemos sem o outro, né? Um neurônio sozinho não faz uma sinapse. Um ser humano sozinho também não faz uma sociedade. Nós precisamos do outro, nós precisamos desse olhar do outro, nós precisamos do outro para ser. Então, se nós pudermos entender a verdade que tem nessa palavra conexão, eu acho que a gente traz muitas respostas e faz outras muitas perguntas muito importantes para a qualidade da nossa vida, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde integral, porque acho que é disso que se trata, não é? Então, obrigada. Agradecer a Adriana, a Letícia, gostaria de agradecer a Beth e a Educar, né, pelo convite tão importante, de um tema tão importante, e por um momento da tarde com uma discussão maravilhosa, que a gente está precisando disso, principalmente hoje, no dia de hoje, que eu estou com dengue, mas nem senti a febre, foi uma tarde maravilhosa. Muito obrigada, prazer conhecê-la. Valquíria, melhor! Ó a resiliência aí, ó. Exemplo, mas nós veja a resiliência, chave de ouro, a resiliência. Menina, a gente devia ter feito esse painel todo sobre isso. Olha a resiliência da educadora. É isso. Isso que a gente, Valquíria, é isso que a gente pode mostrar para os nossos estudantes, né? Não é para necessariamente fazer a live com dengue, mas contar que a gente tem essa opção também, né? A gente tem essa opção de construir esses repertórios. Então, melhoras. Acho que todo mundo que está aqui assistindo está pensando na mesma coisa. Obrigada, e você foi incrível, incrivelmente eloquente. É verdade. Olha, Valquíria, obrigada, e obrigada por estar conosco, apesar de, e realmente a Lê deu um gancho maravilhoso, que é a gente saber que a gente que se conectar, a gente pode se conectar de várias formas, né? Estando bem, não estando bem, e que isso que é importante. Então, obrigada aí por essa conexão conosco hoje, que a gente já está aprendendo mais ainda sobre tudo isso que a gente está falando. Vou devolver o painel para o Marcelo Toledo, para ele dar continuidade a essa tarde, mais uma tarde da Beta Educar, que é um evento tão importante para todos nós que fazemos a educação desse país. Um abraço a todos. Obrigado, Valquíria, obrigado, mesmo com dengue, participou aqui, Letícia, Adriana, excelentes apresentações. Eu que sou pai de um menino de 8 anos, eu fiquei pensando em tudo que vocês disseram. Nossa, quanta coisa para a gente refletir, não é? A família. Bom, muito obrigado, foi um painel muito interessante. Eu quero agora passar mais alguns recados administrativos para a gente avançar com a nossa programação. No bloco anterior, eu comentei com vocês a oportunidade que a Edify está oferecendo. Como vocês já sabem, as novas diretrizes do Conselho Nacional de Educação estabelecerão os critérios para o ensino bilíngue nas escolas e a forma que elas se denominam. Essa é uma grande oportunidade para as escolas chancelarem o seu ensino de línguas e se diferenciarem no mercado. Então, na tela vocês têm o QR Code para participar de um sorteio de uma consultoria na qual a Edify irá diagnosticar a escola e mostrar o melhor caminho
para aproveitar essa diretriz e fortalecer o seu negócio. Participem, aproveitem, direcionem a câmera para este QR Code e sigam as instruções para participar do sorteio, tá bom? Agora nós vamos encerrar aqui a nossa sessão plenária e, como vocês sabem, voltamos para os palcos de lives. Lá vocês terão 6 opções, basta voltar para o auditório principal, escolher uma das salas. Estão ocorrendo sessões da Inspira, Microsoft, CNA, Lenovo, FTD e AWS. Vocês também podem visitar os estandes, inclusive o da EduInfo, que está sorteando diversos prêmios dentro dele. É só você participar lá. Então, finalizando aqui, eu quero falar mais uma vez da Bank, porque experiência completa, colaborativa e interativa requer bons equipamentos. E a Bank tem mais de 30 anos de experiência no mercado de visualização. É a marca número 1 de projetores DLP no mundo e autoridade internacionalmente aclamada em monitores interativos para educação. A Bank apresenta aqui na jornada BET Online projetores, telas interativas e toda a linha educacional utilizada em salas de aula e de reuniões. Ela vai sortear aqui um monitor Bank para todos os participantes que entrarem no stand. Mais uma vez, voltem lá, visitem os stands e deixem o seu cartão de visitas. Não deixem essa oportunidade passar. Entrem no stand da Bank e participe. Então nós voltamos às 17 horas com a palestra da professora doutora Carla Tiepo, A Educação do Futuro para Além da Revolução Digital. Até mais, nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau.